Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Clio, projeto que eu, professor Douglas Mota Xavier de Lima, desenvolvo na Universidade Federal do Oeste do Pará, e o nosso episódio de hoje tem como foco a discussão das relações internacionais na Idade Moderna. Para isso, recebo como debatedores os colegas pesquisadores do Sigilo, Grupo de Pesquisa em Estudos de Diplomacia e História Diplomática. Os colegas Tiago Gro, da Universidade Federal do Tocantins, Marília de Azambuja Ribeiro Machel, da Universidade Federal de Pernambuco, Daniel Pimenta Oliveira de Carvalho, pós-doutorando na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luciano César da Costa, professor de diferentes secretarias municipais de educação no estado do Rio de Janeiro, e Rafael Henrique Dias Barroso, mestrando em História na Universidade de São Paulo. Sejam bem-vindos. Sem mais delongas, para que a gente possa começar a nossa conversa, gostaria que vocês falassem um pouco sobre como chegaram ao tema da diplomacia e os principais eixos de pesquisa individuais no momento. Acredito que essa apresentação vai ajudar o nosso público a compreender a riqueza do debate que nos aguarda. Sejam bem-vindos. Bem, eu, há algum tempo, tenho me ocupado das relações diplomáticas entre Portugal e a Itália, certo? Mais especificamente nas relações com o papado, certo? Nesse momento, sobretudo durante a primeira metade do século XVIII. Eu cheguei nesse interesse pela diplomacia através da participação de membros da Companhia de Jesus nas tratativas, digamos, que envolviam as relações diplomáticas entre Portugal e Roma, e hoje me interesso, sobretudo, sobre o uso da imprensa, o uso de impressos noticiosos ou impressos de outra natureza por parte desses representantes diplomáticos para obter, né, os seus anseios de negociações. Perfeito. Tiago, fala um pouquinho para a gente também. Eu comecei a pesquisar diplomacia e, na verdade, o Padre Antônio Vieira, né? Comecei a diplomacia pelo Padre Antônio Vieira, né? Na graduação já, né? Então, o meu TCC, já pensando nas relações baseadas nas relações entre Portugal e Holanda, né? Os países, mais precisamente entre Portugal e os Países Baixos, né? Muito inspirado pelo livro do Evaldo Cabral, Negócio do Brasil, e ali eu tinha vislumbrado a possibilidade de pensar, então, essa faceta do Vieira, né? Que é tão pouco conhecida, e o desdobramento disso foi o meu mestrado na Federal Fluminense, que eu concluí em 2011, né? E agora, no doutorado, eu me afastei um pouco do tema, mas sem muito. Na verdade, eu estudei um sujeito que auxiliou, né, muito Vieira nessas questões diplomáticas, que foi o Duarte da Silva, apesar de que na tese essa questão não foi tão explorada, mas agora, com o fim da tese, eu voltei a pesquisar, né, e a me dedicar a pensar essa diplomacia da restauração, né, que me interessa muito, essa diplomacia ali da primeira década da restauração portuguesa, de 1640, 1650, mais ou menos, né, pensando nos seus agentes, as suas diversas variações de negócios que se estabeleceram, né? Esse foi o meu caminho, e eu tenho me incomodado e até hoje tem me guiado nas pesquisas historiográficas. Perfeito. Século XVIII, século XVII. Daniel, fale um pouco para a gente. Então, eu também, meu interesse inicial foi pela história da restauração portuguesa, né? Também desse período aí que o Thiago comentou, mas não exatamente pela história da diplomacia desse período, né? O meu interesse começou, em primeiro lugar, pela questão eu entendia esse período, esse contexto da história portuguesa como especialmente interessante para analisar a utilização dos impressos, dos livros, dos panfletos como arma política, né? Então, desde a graduação e mestrado, eu estudei questão de sermões e a
publicação de periódicos, e para o doutorado é que eu meio que escolhi mudar um pouco de terreno, sair um pouco do espaço português, especificamente, de publicação, né? E mais ou menos assim, tentar identificar por que caminho, para não dizer que foi muito aleatória a escolha, né? Tem duas questões que eu já trouxe assim, de antemão. Primeiro, porque no mestrado eu estudei o Mercúrio Português, que é um periódico mensal publicado no final da Guerra da Restauração, e o Antônio Souza de Macedo, que é o redator, ele escreve inicialmente no Mercúrio Português que ele está publicando aquele periódico para mudar a opinião que se tinha fora de Portugal do que acontecia naquela guerra, né? Sendo que é muito claro, quando você lê o periódico, as notícias, que muito pouco, que não era isso que estava em pauta na maior parte das suas edições, assim, mas, por outro lado, também eu vi cartas dele que ele, enquanto secretário de Estado, enviava também alguns, de vez em quando, chegava a enviar exemplares de português para diplomatas. Assim. Então, é um pouco nessa ambiguidade que eu tentei encontrar alguma coisa na história da diplomacia. E também, por outro lado, no terreno dessa questão da publicação de tratados, de publicística política da restauração, que havia assim, um corpo de livros, um corpo documental que incluía tanto coisa publicada dentro de Portugal, quanto coisa publicada fora de Portugal. Então, para mim, também me interessei em tentar entender a especificidade dessas publicações, né, fora, em outros territórios que não especificamente português. Um pouco por aí. Ótimo. Luciano? A minha trajetória, acho que tem algumas semelhanças com o que falou o Daniel, né? Eu comecei estudando a restauração portuguesa, né? Muito preocupado com questões cerimoniais, né? Tinha um foco muito grande em entender como é que funcionava esse cerimonial na monarquia portuguesa. E aí, quando eu comecei a caminhar para o doutorado e pensar o projeto de doutorado, sendo muito sincero, eu estava muito cansado de estudar só Portugal, né? E, ao mesmo tempo, achava que tinha menos a contribuir ali. Tinha uma sensação de que uma história da monarquia portuguesa, estritamente da monarquia portuguesa, já tinha, sobretudo, né, sobre a restauração, já tinha uma produção muito vasta, né? Então, em bom português, acho que eu estava querendo trocar de espaço, trocar de tema. E já no mestrado, eu esbarrei com um conjunto de fontes e basicamente tinham muitos relatos sobre diplomacia, sobre as embaixadas ali. Então, as embaixadas foram, no doutorado, uma tentativa de ampliar, né, de sair de uma história estritamente portuguesa, né, sem nenhum caráter nacional aí nessa expressão portuguesa, mas começar a pensar as coisas de um ponto de vista mais amplo, né? E aí acabei escolhendo as embaixadas em Roma um pouco por isso, por entender que Roma era um espaço em que as diversas potências da Europa se encontrariam, né? Então, acho que eu acabei flertando, digamos assim, com as relações internacionais, né? Foi um caminho aí que eu encontrei para sair um pouco de um estudo estritamente de história portuguesa, né? De história colonial também. É isso. Eu diria que esse flerte virou namoro, hein? Rafael, fica à vontade. Quase um casamento já, né? Bom, assim como os colegas, eu também estudo a diplomacia portuguesa, mas não muito no século XVII, né? Eu estou um pouco mais próximo do Douglas, né, do XVI, e a fundação do Tribunal da Inquisição. O meu interesse com a diplomacia de Portugal é justamente como que vai se fundamentando uma diplomacia mais rígida, mais permanente, embaixadores mais enviados para mais regulares, né? E como também se aprofunda uma nova comunicação diplomática entre os embaixadores de Dom João III, no século XVI, com a coroa portuguesa em Roma, né? A coroa em Portugal. E acho que esse é um dos temas que eu venho tentando desenvolver bastante, né? Como que vai se aprofundando novas formas de comunicação política, diplomática. Cartas sempre chegam com um tempo muito mais breve, a melhoria dos transportes marítimos, também formas de escrever diferentes, práticas de escrita, né? Como falaram, mas não tanto por impresso, mais pelo manuscrito, né? Cartas cifradas, muitas vezes desenhos codificados, formas de manutenção de segredos totalmente diferentes que poderíamos imaginar atualmente. E isso que vai apaixonando o tema, né? Que é sempre uma descoberta nova. Eu acho que é um tema muito legal que estou desenvolvendo.
Queria aproveitar essa excelente apresentação e já levantar uma questão. De certo modo, todos ou pesquisam ou já pesquisaram como objeto central de investigação as relações diplomáticas de Portugal. Para o medievo, ainda ressoam as palavras da Manuela Mendonça, quando ela falava lá em 94 sobre as lacunas no que se refere a uma história diplomática do reino português em finais da Idade Média. Eu queria que vocês pudessem fazer alguns apontamentos sobre esses aportes historiográficos da historiografia portuguesa em relação ao tema de vocês. Bom, Douglas, me parece que, no que diz respeito à historiografia portuguesa, eu entendo dizer aquilo que é escrito sobre Portugal em Portugal, me parece que a temática diplomática ainda é bastante periférica no que diz respeito à história do Estado português em relação a outros lugares, e que, ainda que nos últimos anos tenham tido estudiosos, como a própria Ana Leal, que esteve aqui com a gente recentemente, ou o Pedro Cardim, que é um historiador no sentido do Estado português, mas que fez algumas incursões. Eu acho que essa questão lacunar ela poderia ser aplicada aos estudos de diplomacia do período moderno, né? A gente tem acho que tem os trabalhos da Isabel de Cluny, né, que também dizem respeito a esse período, mas eu acho que ela está mais preocupada, às vezes, em pensar o que se entendia por diplomacia nessa época, do que necessariamente falar sobre a história da diplomacia portuguesa. Eu acho que há muito a ser feito, tanto no que diz respeito a fontes, como a estudos de caso, e acho que, mesmo isso de modernização de fontes, eu acho que há muito a ser feito. Acho que tem um confronto, não sei, eu penso no caso francês, que eu acho que é um dos mais bem estruturados nesse sentido, talvez o Daniel possa falar disso melhor do que eu. Me parece que Portugal ainda tem muito a ser feito, tem muito a fazer. Legal. Daniel, a peteca está na sua mão. O problema é que realmente, assim, no meu caso específico, como eu estava contando, né, acaba que não foi a partir de um conhecimento prévio da historiografia sobre a diplomacia que eu cheguei no tema, né? Então, assim, eu identifico, hoje em dia que eu começo a dialogar um pouco mais e ler um pouco mais do que está sendo produzido, especificamente sobre história da diplomacia, eu vejo assim que alguns temas que eu encontrei nessa minha meu contato com a documentação e tal são valorizados por essa nova história da diplomacia, mas realmente, assim, como a Maria falou, meu contato prévio era com a historiografia portuguesa, o problema da restauração que me interessava, né? E eu via também como uma lacuna, como algo, assim, havia uma produção muito tradicional, que servia de suporte para algumas informações, mas também muito incompleta, né? Somente nesse terreno assim do detalhe de como as coisas funcionavam, de o que estava em jogo, né? Uma visão muito ampla e muito assim, uma causalidade muito fora da Terra, né? E que precisava ser melhor trabalhada, né? Aí, em relação realmente eu estudei a presença, estudo basicamente a presença das embaixadas portuguesas da restauração na França, mas como eu vejo muito do ponto de vista da atuação política desses embaixadores, da inserção deles na arena política francesa, acaba que eu também não tive assim um grande contato, assim, não me serviu muito, pelo menos até agora, um grande contato com a historiografia sobre a diplomacia francesa, especificamente desse período. Lógico, tem os trabalhos do Lucien Belli, que é um historiador super importante e que traz algumas linhas gerais assim, para a gente se situar nesse terreno. Assim, eu considero que os trabalhos dele, mais de pesquisador, efetivamente, são em relação a um período um pouco posterior ao que eu trabalhei, que é a década de 40. Então, para o período que eu estudava, eu tive contato com uma literatura que servia mais assim como um manual, como algumas instruções para adentrar em certos terrenos, ver certas coisas, já reconhecer, né?
do que poder realmente entender os meandros do que estava sendo debatido, por exemplo, né? Esse tipo de coisa. Mas isso eu acho que ainda tem muita coisa para conhecer ainda nesse terreno, com certeza. Não, eu só queria contribuir, né, como a Marília colocou para a gente. Eu acho que existe uma historiografia mais recente, portuguesa, né, como o Pedro, a própria Ana Leal, que somaram, né, em relação àquela historiografia, vamos chamar aqui de tradicional, né, que seria o Eduardo Brazão, o próprio Edgar Prestad, né. Mas eu acho que um ponto muito importante, e aí eu acho que isso sim é uma lacuna, é que frequentemente essa historiografia ela é muito descritiva, né? Os encontros diplomáticos, as embaixadas, elas são meramente relatos de uma descrição do que aconteceu, né? Sem tentar fazer uma análise mais profunda do que está ali, né? Então, eu acho que uma contribuição, né? E talvez eu tenha caminhado um pouco para estudar o cerimonial das embaixadas, para tentar, digamos, sair um pouco dessa mera descrição dos eventos, né? E perceber as intenções, vamos, né? Se é que isso é mesmo possível, né? Tentar perceber as intenções daqueles atores sociais ali. Eu acho que essa é a grande contribuição dessa nova historiografia da diplomacia, né? Não, quer dizer, não só para Portugal, né? Acho que para todos os outros espaços, né? Os americanos, por exemplo, né? A historiografia estadunidense tem feito isso muito bem e com muita elegância, né? Sair dessa história diplomática meramente descritiva e factual, né? Enfim. Douglas, se você me permite, eu queria complementar uma coisa. Eu acho que talvez por trás dessa reflexão que a gente está fazendo aqui, talvez valesse a pena a gente se perguntar o que a gente está entendendo por história da diplomacia, né? Eu acho que essa é o ponto. Se o que a gente faz é realmente uma história da diplomacia, né? No sentido mais tradicional, que carrega essa ideia de história diplomática, ou se a gente está pensando nessas relações políticas que se dão entre as nações no contexto europeu, imagino que todos nós trabalhamos aqui, e como os anseios desses vários estados que estão ali disputando espaço político e definindo seus próprios interesses, como eles utilizam dessas relações diplomáticas para obter algo que diz respeito à sua política interna, muitas vezes. Então, eu não sei, no fundo, eu me pergunto se isso é a história da diplomacia, porque quando ela foi pensada, me parece que ela foi pensando numa outra chave, ela estava tentando pensar de uma maneira mais anacrônica até, sobre o que era a diplomacia, né, no contexto dos Estado-nação. Então, eu acho que não acho que a gente vai responder isso hoje, mas eu acho que caberia aqui, no fundo, a gente se colocar essa questão de fundo, né? Daniel? Com certeza. Eu estava pensando sobre isso também, com a Marília falando. Assim, eu tenho muita dificuldade de me pensar enquanto historiador da diplomacia, porque poucas vezes eu me interesso sobre o que daquilo ali que eu estou estudando tem a ver com um percurso mais longo da diplomacia, da forma como as relações diplomáticas se dão e se organizam, né? Eu vejo, por conta eu às vezes acho que é por conta da minha forma de chegar no assunto, né? Eu vejo como um terreno específico e que, de certa forma, talvez aí vai ser um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, talvez vai ganhando alguma certa autonomia enquanto âmbito de atuação política nesse período, né? Mas que não deixa de ser, em momento não deixa de ser entre outros terrenos da atuação política. Então, assim, na minha pesquisa, eu sempre estou interessado em ver justamente esse jogo de forças, de reflexos, digamos assim, né? E muito mais conjuntural do que procurando entender essa trajetória mais longa. Então, realmente, quando eu falo de historiografia da diplomacia, acabo que eu para resolver meus problemas, eu estou estudando a historiografia sobre o parlamento francês e não sobre esse tipo de situação, é muito recorrente, né? Para entender o jogo, tem muita coisa ao mesmo tempo, e não só os atores diplomáticos e suas especificidades ali naquele momento. Show. Tiago? Eu acho assim, que é uma questão bem capciosa essa daí, né?
Acho que Marília traz alguns elementos fundamentais para pensar, né? O Daniel também. É uma preocupação que, de certo modo, ocupou o início da minha dissertação, né? O primeiro capítulo da minha dissertação de mestrado, que eu procuro definir o que é a diplomacia, inclusive daí que vai sair o próprio título do livro, que se transforma a dissertação depois, que é o Embaixador Oculto, né? Ou seja, que é uma jogada como a que Vieira é um personagem que está caminhando fora daquilo que seria oficialmente, vamos por assim dizer, uma diplomacia, né? E mesmo pensar essa questão para Portugal na restauração, né, um Estado que não era nem Estado no ponto de vista da lei, a gente fala que um Estado que não é nem Estado é um Estado rebelde, como diriam os espanhóis, tem uma diplomacia, não tem sentido muito isso, se a gente for pensar, né? E pensando essas questões, né? A própria questão da história da diplomacia, né? Eu acho que ela vem se renovando, ainda que perifericamente, em muitos momentos, e fugindo um pouco desse ambiente da política, de uma história política. Eu acho que ela vem fazendo, vem mostrando, aí o Bunza Álvares mostra isso, talvez de modo mais clássico, né? Como essa diplomacia pode ser explorada pelo viés cultural, né? Pelas análises dos panfletos que ele faz e tudo mais, mas ainda acho que falta, né, não só, talvez não necessariamente uma definição do que vem a ser história da diplomacia ou história diplomática, que seja. Eu acho que isso, mas o que falta, acho que talvez, e percebo isso da própria historiografia portuguesa, na brasileira, historiadores que se dediquem a explorar este campo, né? Não fazer desse campo um apêndice de suas pesquisas, né? Pesquisas, então, um cara sujeito pesquisa Estado português, e daí traz, em determinado momento da pesquisa, da carreira, né, a diplomacia como um ponto de discussão. Eu acho que essas são algumas questões que permeiam, né, essa questão inicial que você colocou, e que a Marília também colocou. Só complementando um pouco também, né, essa parte sobre discussão historiográfica até fuge, muito texto que os professores mandam ler, mas eu queria mais fazer uma discussão aqui a respeito sobre o problema que a historiografia portuguesa coloca para alguns pontos, né, sobre a diplomacia. No caso da fundação da Inquisição, é sempre visto como um rei louco, um rei fanático que está na luta contra as heresias de Portugal, que estão vindo da Alemanha, da Inglaterra, e a defesa de uma unidade da fé. E se esquece muitas vezes o interesse que os embaixadores tinham ali, e também a que o próprio Papa tinha em criar a Inquisição, né? Porque na mesma época da criação da Inquisição, também em Portugal chegam núncios, né, que são os embaixadores do Papa. E então há um aprofundamento de uma relação diplomáticas muito intensa, e isso é muitas vezes pouco visto, né? Claro, a falta de fontes, né? Os historiadores muitas vezes pesquisam muito os arquivos portugueses, esquecem de outros lugares, outros tipos de discussões, como no Vaticano tem muita coisa. E eu acho que olhar por esses outros vieses, né, que torna a pesquisa sempre mais interessante e mais ampla, né? E acho que é isso nossa função aqui. Perfeito. Para esquentar de vez, em poucas palavras, quais são as principais características da diplomacia moderna para cada um de vocês? Meu Deus, é muito complexo. Bom, uma coisa que eu acho que é importante, né, nessa conversa que a gente já teve em outros momentos sobre essa questão da oposição entre uma diplomacia moderna em relação à diplomacia medieval, porque quando você pensa em características, né, é sempre em oposição ao que vem antes e, em certa medida, ao que vem depois, né? Também quando se tenta estabelecer isso, né? Como é sabido, essa questão dos embaixadores permanentes é o que, em geral, né, define, eu acho que o Rafael mencionou isso anteriormente, que é o que definiria, por excelência, essa diplomacia moderna, em oposição ao que seria um embaixador ad hoc, né? Eu acho, por outro lado, a minha percepção, talvez, não seria condição de lançar uma afirmação dessas aqui, mas eu tenho, a minha percepção é que a maioria das embaixadas continuam sendo ad hoc,
certo? As instruções que são lançadas quando os embaixadores se deslocam são muitas vezes bastante específicas, certo? É claro que uma vez chegando nos lugares, acabam mudando as instruções, mas eu imagino que isso acontecia na Idade Média também, não acho que era diferente. Então, uma coisa que me parece uma questão, que essa ideia do corpo permanente é muito ligada a uma visão weberiana do Estado, em que o Estado moderno vai se caracterizar por essa questão de uma formação de um corpo burocrático. Então, o corpo diplomático seria esse corpo burocrático, certo? Mas nos últimos anos a gente tem superado um pouco, se afastado um pouco dessa visão, o que talvez nos permita, porque nós não precisamos mais provar que o Estado moderno era um Estado superior ou mais bem elaborado, ou a gênese do Estado contemporâneo, como era na época das grandes representações sociológicas sobre o Estado. Então, me parece que hoje a gente pode pensar a diplomacia moderna no sentido, na sua complexidade. Eu acho que essa é uma característica, é bastante complexa, na medida em que muitas vezes ela envolve uma série de atores que não são só os diplomatas, que são homens de religião, ou representantes como o próprio Vieira, que eu acho que é um exemplo claro de uma diplomacia que se faz, às vezes, extraoficialmente, e se faz muitas vezes através desses veículos, né? Então, para mim, a grande diferença é essa complexidade da rede de comunicação, porque é muito mais fácil se comunicar, e é um investimento muito grande em correios e na informação da notícia. Então, eu acho que é a velocidade com que a notícia circula e a complexidade da informação que tem que ser gerida. Então, isso eu acho que é uma coisa que diferencia a diplomacia moderna da medieval e, em parte, obviamente, aquilo que a gente já mencionou aqui, o uso da imprensa, né, que a gente sabe que não havia, né, e que essas manifestações destinadas à política internacional muitas vezes eram mais circunscritas na época medieval, a um grupo mais restrito de pessoas e a instrumentos de propaganda que não passavam pela imprensa. Então, hoje, assim, eu veria esses dois elementos, me afastando um pouco da tradição. Eu não estou negando a existência da embaixada permanente, mas eu acho que ela é supervalorizada por causa dessa necessidade de entendê-la dentro de uma chave weberiana. Opa, vamos voltar a isso logo, logo. Tiago? Outra pergunta complexa aí, Douglas. Mas eu acho que a marca da diplomacia, tanto medieval quanto moderna, são os agentes diplomáticos, a liberdade e que eles agem em determinados momentos, e em outros momentos a ausência de liberdade, vamos por assim dizer, né? E quando eu falo agentes, eu não me refiro apenas aos embaixadores, né, mas aqueles que agiam mesmo, né, no sentido mais etimológico da palavra, de agente, de agir, né, em prol de uma causa, né, ou de causas, que às vezes nem sempre coincidiam com a causa inicial, ou com o desejo inicial do reino. E aí isso você pode observar, sobretudo, na atuação dos cristãos novos em Portugal, né? Muitos vão se envolver ali com a diplomacia, vão estar auxiliando, né? Os diplomatas, seja financeiramente, seja por outros meios, com publicação de panfletos, mas com o interesse não de restaurar necessariamente Portugal, mas com o interesse deles conseguirem um perdão papal, né? Um novo perdão. Então eu ficaria, né? Se tem uma palavra-chave para se pensar essa diplomacia moderna e pensar também a diplomacia medieval, seriam os agentes, né? Os agentes e a própria circulação de ideias. Eu acho que isso o Daniel pode falar muito melhor do que eu. Essa questão dos panfletos, né? Das cartas, dos escritos, dos manuscritos, nessa circulação deles. Já é uma marca mais moderna, vamos por assim dizer, né, são fundamentais para a gente pensar e caracterizar essa diplomacia. Ótimo. Daniel? Então, eu acho que, assim, como eu falei, eu conheço muito por alto as discussões assim, oficiais, né,
discussões oficiais sobre o que vem a ser a diplomacia moderna em oposição ao que é medieval, ou em relação ao contemporâneo, então, menos ainda. Mas, assim, escuto muito dizer sempre esses processos, né, de consolidação, de profissionalização, de estabilização, né, e uma vez como várias outras, a época moderna é um momento de transição, né? É uma transição entre uma coisa e outra, então são sempre essas coisas em movimento. Só que esse tipo de coisa, profissionalização, por exemplo, que é muito comum, né? A profissionalização do diplomata e tal, como uma coisa que acontece. Quando a gente vai no terreno e observa, pelo menos no século XVII, que é o que eu estudo, não só em relação a Portugal, que poderia ser atribuído a um tipo de atraso e tal, não é isso que a gente, assim, não está em causa nenhum tipo de profissionalização quando a gente observa no detalhe, né? Isso não é um problema, não é uma questão mesmo, né? Então, assim, em relação a se for caracterizar, eu acho que eu acompanho um pouco isso que tanto o Thiago quanto a Marília falaram, né? O que caracteriza é meio óbvio, meio bobo, mas o que caracteriza a diplomacia moderna é a sua interação com outros processos históricos muito importantes da época moderna, né? Muitas coisas se explicam, como a Marília falou, há uma maior facilidade de circulação da informação, por exemplo, há um maior volume de informação, por exemplo, comercial, num dado momento, ao desenvolvimento das cidades, há uma série de coisas que explicam por que a diplomacia vai se transformando também, né? A questão do Estado, claro, mas a questão das reformas, de todo o desenvolvimento, todo o impacto das reformas protestantes na vida política e da Europa a partir de então. Eu acho que é por aí você encontra muito mais assim, elementos interessantes do que tentar, mais uma vez, observar isso. Esse que está no meio entre uma coisa medieval e um momento contemporâneo, como se uma coisa explicasse a outra, no fim das contas. Não, eu acho que concordar um pouco com o que Marília e Daniel falaram, né? Eu sempre brinco que é um erro a gente estudar a época moderna, não só a diplomacia moderna, mas a época moderna como um todo, tentando achar como se fosse uma mera evolução, né? Como o Daniel falou, uma passagem para o período contemporâneo. Acho que tem uma coisa que a época moderna não é, e a diplomacia moderna também, é não linear, né? Às vezes você tem uma determinada monarquia, num determinado período histórico, com um expediente diplomático super regular, super constante, dentro daquele modelo, né, weberiano, como a Marília colocou, e aí, 5 anos depois, essa mesma monarquia não tem mais esse expediente diplomático. Então, eu acho que a grande ideia da época moderna, para mim, é pensar que ela não é linear, não é uma mera evolução até o século XIX, o século XX, ou o Estado weberiano, digamos assim, né? E uma outra coisa que eu acho muito importante e que, às vezes, quando a gente está num estudo da história diplomática mais tradicional, é entender que, sobretudo, a diplomacia moderna ela é informal, né? Nem sempre é um agente diplomático, um embaixador nomeado, né? Às vezes é meramente, não tem ninguém lá naquela determinada região, naquela determinada cidade. Com quem que a gente tem alguma troca de correspondência? Pede ajuda esse cara aí, né? Por exemplo, no meu caso, que estudo Roma, volta e meia a gente vai ver um padre lá português que tinha, ou que às vezes não era nem português, mas tinha algum tipo de ligação com a coroa portuguesa, e ele vira ali agente diplomático, de uma maneira completamente informal e sem nenhuma carta patente ou né, uma credencial. Então, eu acho que duas expressões são muito felizes, né? Ela é não linear e informal. Eu acho que isso são pontos centrais para a diplomacia moderna. Marília, tinha pedido a palavra? Não, eu só queria acrescentar uma coisa que, ouvindo vocês, me veio em mente, que eu não falei inicialmente. Eu acho que tem uma coisa que é bastante interessante para nós e que é bastante chocante, talvez, para quem pensa a diplomacia de hoje, que é algo, o aspecto, digamos, do segredo na diplomacia, né? Que é como a informação era distribuída ou passada no contexto diplomático. Porque a gente tem uma ideia hoje, né, que o diplomata é aquele que sabe tudo, é aquele que recebe instruções claras, que uma orientação vai fazer isso que tem uma coisa programática e tal. Acho que tem um texto do Pedro Cardim, né, que diz nem tudo se pode escrever. Eu acho que, não me engano, esse é o texto
o título do texto. E eu acho que é um pouco essa dimensão de que muitas vezes o diplomata ele não é informado de fato do que a coroa estava pensando, que muitas vezes ele tinha que tomar também decisões, a revelia, porque não dava tempo de entrar em comunicação e tomar decisão. Então, assim, há uma certa... um ruído dessa comunicação que passa por um pouco uma concepção de segredo de Estado que é de um grande estranhamento, ao meu ver, e de um certo protagonismo que permite um certo protagonismo desses agentes, que me parece bastante surpreendente aos nossos olhos, né? Essa capacidade decisória que eles tinham e a certa dificuldade, às vezes, de ter claro o que é para ser feito, pelo menos na documentação, nem sempre isso é muito evidente. Não sei se os meninos tiveram essa experiência, mas isso parece bastante claro para mim. Marília, eu sempre cito, e chega a ser meio cansativo, porque eu cito o mesmo documento, é um documento de um embaixador português, que ele está lá numa audiência papal, vai ser recebido pelo Papa, e ele descreve, assim, em detalhes, eu entrei, me ajoelhei primeiro com a perna direita, depois com a perna esquerda, né? Todos os detalhes. E aí o bacana é o final da carta, que ele basicamente diz o seguinte: olha, eu não sabia de nada disso. Por favor, registre isso daí para o próximo embaixador saber o que tem que fazer, porque eu não sabia. Né? Então, eu acho que é um pouco isso. Né? A gente fica achando que tinha um protocolo, né, muito bem definido. E não, às vezes os embaixadores chegavam lá, né, desavisados. Né? E acho que é justamente aí que é o interessante, né? Em vez de você ficar descrevendo uma cerimônia, você vê que aquela cerimônia vai se adaptando pelo que o embaixador conhece ou, né, nesse caso específico, não conhece. Né? E é isso. Rafael? Sim, eu só queria colocar também um ponto, né, que embora haja muito da difusão de novos agentes, né, diplomáticos e tudo, eu acho que nesse momento, talvez mais específico, né, da era moderna, há um aprofundamento da função do embaixador, né, uma difusão muito grande de espelhos de príncipe, da formação e do trabalho do embaixador privado, da atuação dele, né. Claro que há muitos agentes e tal, né, e eu penso sempre muito nisso. E há uma questão do Estado, da formação, muito ligada a uma ideia weberiana, né, um Estado mais burocrático, mas eu fico só com essa alternativa, né, da aperfeiçoamento da função do embaixador. E também da comunicação, né, que já foi citada por todos, eu acho que é excelente para o momento, né, porque há um desenvolvimento de uma cultura diferente, uma cultura escrita muito profunda, né, de formas de práticas de escrita, então acho que isso conta muito. Pessoal, começamos muito bem e, sem querer ser repetitivo, eu vou frisar um pouquinho nessa questão da passagem do medievo para a modernidade. Né? Como a Marília falou, né, nos lembrou, a questão das embaixadas permanentes continua aparecendo como um elemento de ruptura numa perspectiva tradicional para entender essa mudança de uma diplomacia que a gente poderia chamar de medieval para uma diplomacia moderna. Então, eu queria que vocês pudessem retomar um pouco esse tema e falar um pouco sobre a importância dessa modalidade de representação, as embaixadas permanentes, que elas começam a existir de fato, mas, como foi bem lembrado, existiam também outras formas de representação diplomática. Eu não sei se tenho muito a acrescentar, Douglas. Me parece que, sim, que, como disse o Tiago, essa importância dos agentes é muito grande. Eu acho que a gente tem um problema o que eu acho que é interessante de pensar aqui é um problema de distorção gerado pelas fontes. Eu acho que isso é um elemento chave, certo? A gente faz uma história a partir das fontes. E, às vezes, determinadas figuras ligadas a determinadas famílias, que deixaram arquivos mais volumosos, que são ligados à nobreza, de alguma maneira, nos permitem conhecer um pouco mais isso, certo? Quando você vai para o próprio Vieira, por exemplo, nós não temos testemunhos escritos da parte dele sobre a ação diplomática dele. A gente tem esses papéis que ele emite, a gente tem algumas... Mas é muito difícil reconstruir
de fato, todas as etapas. Eu não sei se o Thiago discorda de mim, talvez eu estou chegando besteira aqui, mas, assim, é muito difícil reconstruir todo o procedimento, porque é tudo muito... tem essa informalidade, certo? Então, quanto mais essa representatividade ela é secreta, ou ela é informal, não sei se eu usaria essa palavra, mas ela fica nesse âmbito de uma negociação, ela não oficial, eu acho que eu não usaria a palavra não oficial em vez de informal, me parece que é muito mais difícil recuperar isso, certo? Então, talvez seja muito difícil rastrear, como, por exemplo, a questão da espionagem, que me parece ser central nessa diplomacia de antigo regime, e a gente sabe, a gente consegue perceber, intuir, muitas vezes, que certas pessoas são espiões, né? A gente ouve notícias disso, mas é muito difícil você ter, por exemplo, as cartas do espião dizendo, passando a informação, sabe? Então, eu acho que a gente sofre um problema de fontes para poder avaliar realmente a dimensão do que era essa diplomacia quando ela não é uma diplomacia oficial. Assim, me parece que isso é uma questão chave, mais do que a gente consegue ver aqui e ali um caso ou outro, mas isso me parece apenas assim uma sombra do que aquilo que de fato, do que a riqueza que eram esses sistemas de informação que permitiam, então, a corte ou o diplomata tomar decisões acerca das questões. Né? Eu tenho essa... Assim, a tua pergunta me faz pensar nisso, mais do que... eu acho que, em certa medida, nós já respondemos na fala anterior, não sei. Eu vou entrar um pouco, vou sair da passividade, o Daniel já pediu a palavra, mas eu vou entrar no debate. Vou sair do passivo, que só faz as perguntas, para ficar aqui também um pouco e me envolver nesse debate rico. Ao te ouvir, Marília, eu fiquei pensando também, principalmente quando você falava talvez de um peso dessa referência weberiana para uma percepção de uma diplomacia burocrática demais, talvez como que nessa historiografia acerca da diplomacia, das relações diplomáticas, os paradigmas tenham também condicionado o nosso olhar para as fontes. Porque, por exemplo, aí falando já de um campo bem específico das relações internacionais enquanto campo do saber, né? O paradigma realista acerca do Estado, ele entendia que o Estado era o protagonista das relações internacionais, por exemplo. E nesse sentido, junto com a perspectiva burocrática demais, a ideia do grande homem, do grande embaixador, ela acabava chamando muito a atenção do historiador, que queria ver aquele historiador que se destacava por várias missões. A história social do Estado, me parece, com os trabalhos de prosopografia que se multiplicaram em meados do século passado, mudaram um pouquinho o foco, porque demonstraram que se eu tinha como o Daniel comentou, né, se eu tinha um embaixador que poderia ser chamado de especialista, porque foi há 10, 15, ficou anos atuando em embaixadas, o conjunto desses agentes diplomáticos, eles atuavam num espaço um pouco mais cinzento, não sei se vocês concordam, que é o que vocês estão falando. O Luciano falou, né, de um trabalho político não linear, de homens que estavam, porventura, vivendo uma viagem, e durante a viagem acabavam levando cartas, negociando, também sendo elementos de comunicação. Então, fico pensando, quando me vejo nessa discussão e ouvindo vocês, como que esses paradigmas, a nossa concepção de Estado, a nossa concepção de poder, a nossa concepção sobre a história política também nos condicionou no nosso olhar sobre a documentação. Porque, por vezes, em história medieval e moderna, a documentação que essa historiografia tradicional usava é a mesma que nós estamos usando, só que com novos olhares, novas abordagens. Então, não é uma fonte nova que surgiu, é uma abordagem diferenciada, por vezes alimentada por novos paradigmas. Mas, Daniel, você tinha pedido a palavra, desculpe. Não, é só porque, assim, eu queria aproveitar, né, a pergunta, porque o que me vem à cabeça, essa questão da embaixada permanente, pensar especificamente sobre essa questão da embaixada permanente, né?
como uma ruptura, como um marco de periodização, digamos assim, né? Eu acho totalmente estranho, na verdade, porque você teria que imaginar, do ponto de vista que eu penso que é uma periodização, que essas embaixadas permanentes na Itália inspiraram a utilização de embaixadas permanentes depois pelo resto da Europa. Como se na França, olha só o que os caras estão fazendo na Itália, que interessante e tal, vamos fazer também. E realmente, não, mais uma vez, o que eu penso na documentação, no contato com a documentação que eu vejo em relação à embaixada permanente, é uma decisão constante, você ter ou não ter uma embaixada permanente num certo local, né? São uma série de critérios que definem se você precisa ou não, se o rei português precisa ou não ter uma embaixada permanente na Suécia, se o rei português precisa ou não ter uma embaixada permanente em Gênova, né? E em função de uma série de fatores, com certeza. Por exemplo, se você precisa ter informações constantes, né, um fluxo de informações constantes em relação às decisões políticas daquele lugar, e se a pessoa que vai passar essas informações precisa ser alguém sob instruções, né, porque você consegue agente de informação sem precisar ter... A embaixada é um negócio caro, é um negócio que custa bastante coisa, custa muito dinheiro, né, envolve um investimento. Então, eu vejo isso, se há como eu falei, se há uma intensificação do uso das embaixadas permanentes na Europa moderna, não sei dizer, imagino que sim, porque existe, né? Mas isso é decidido sempre em função do contexto, dos contatos, das relações, né? Tem algumas coisas que é óbvio, né? Nos países em que existem estruturas da Igreja Católica, é certamente necessário ter um embaixador na Santa Sé, né? Na maior parte do tempo. Tem a questão dos cardeais, tem uma série de questões que envolvem, que cria essa necessidade, essa permanência. Em outros contextos não vai ter, né? É um pouco por aí que eu acho que tem que ser pensada a questão das embaixadas permanentes, né? E é isso, para os olhos dos atores históricos naquele tempo, isso não era uma questão assim desse tipo. Não, uma bela monarquia tem que ter suas embaixadas permanentes. Eu não vi isso em lugar nenhum, né? Isso depende exatamente das relações que são construídas. Então, por exemplo, Não, eu acho que um exemplo claro disso que você está falando é o caso de Viena, que alguém vai dizer aqui que Viena não era uma corte relevante na Europa, e, né, a capital do Sacro Império Romano, e Portugal nunca teve uma relação permanente com eles. Então, isso só confirma o que você está dizendo, assim. Não, e o embaixador, em Portugal tem essa questão chama embaixador ordinário, né, na época da restauração. E você vê a história outros aqui conhecem, né, a história do conde David Guerreiro, Vasco Luís da Gama, que foi embaixador na França entre 1642 e 1649. E ele foi em duas estadias diferentes. Na primeira, ele era o conde David Guerreiro e foi como embaixador ordinário, né? E aí, no meio da embaixada dele, porque morre o Luís XIII, enviam um outro cara, o Marquês de Cascais, como embaixador extraordinário. E assim, depois, quando o Marquês, ele volta a Portugal, se torna Marquês de Niza, e ele não quer voltar para a França como embaixador ordinário de novo. Ele quer voltar como embaixador extraordinário, com uma coisa mais relevante, com uma missão definida para ele poder voltar logo, inclusive, também para Portugal. Esse tipo de questão está sempre... né? Está sempre em jogo e tal. É mais complexo do que parece. Não, só complementar, né, Daniel? E a gente não está falando, né, de um cantão, Deus me livre e guarde, né? A gente está falando da França do Luís XIV, né? Então, assim, se não tinha uma regularidade nem para a França, o que pensar, então, sei lá, deixa eu ver aqui um cantão aí, sei lá, pode ser se bem que a Suécia, nesse momento, tem uma centralidade incrível, sei lá, né? Uma corte menor, né? Ou uma corte não real, né? Vamos pensar aí nas várias cidades italianas. Se não existe uma regularidade de envio, né? Para a França, para Paris, não dá para esperar essa regularidade em outros espaços, né? Eu faço coro à palavra do Daniel, né? Até porque o próprio lugar que eu mais conheço, são as relações dos Países Baixos, né? Elas praticamente se extinguem depois que resolve seus problemas com os Países Baixos. O que Portugal vai manter ali durante muitos anos são alguns representantes de negócios para tratar de questões meramente comerciais, né? E talvez, acho que junto com a França, foi a embaixada que durante
a restauração que Portugal mais investiu naquela embaixada. Ali, acho que ela e Paris, né, em Haia e Paris foram os grandes investimentos portugueses, as demandas, né, e simplesmente, a hora que acabou, fizeram um acordo com a Holanda, né, que o acordo nada mais é que um requentamento daquele acordo inicial lá de 1642, né, e ele vai se acabar, né, ele vai se tornar um lugar ali com uma função meramente comercial, né, não mais do que isso. Então, por isso que eu acho que talvez a tônica da embaixada da modernidade, da diplomacia na história moderna, né, elas são esses agentes, esses homens que atuam e as comunicações que eles estão ali, né, e talvez aí um pouco, talvez aí provocando você e o Rafael, né, acho que o que difere daí da diplomacia medieval é que os casamentos, por exemplo, não deixam de ser passam uma coisa mais secundária, quiçá terciária, né? Às vezes nem feitos por agentes diplomáticos, assim, por representantes reais que são enviados, diferente do mundo medieval, né? Onde essa era uma função quase primária, né? De todos os diplomatas. Tiago provocador lançou para você, Rafael. Foi mesmo. Bom, eu vejo mais como ruptura. Eu entendo, claro, tem muita permanência, tem muita diplomacia do medievo com a moderna, principalmente no meu período, né? Mas eu olho muito como ruptura porque, justamente com Roma, chegam os núncios permanentes para Portugal, né? Então, eu só estudo Roma, tá? Eu não sei outros muito, então não vou nem falar. Mas, então, a esse momento de aprofundamento de uma relação diplomática com um nunciatura e também com um embaixador permanente, e para mim, no caso, seria uma ruptura. Mas, claro, olhando outros períodos, como vocês são do 17, que é uma loucura, só guerra, então não sei se realmente importa uma embaixada permanente. Tá todo mundo morrendo lá, é melhor que andar lá e voltar. Pessoal, caminhando para a gente finalizar esse primeiro bloco, eu vou focar agora, então, na figura dos embaixadores, pensando em duas faces. Aí vocês ficam à vontade para comentar uma ou outra, ou as duas. Por um lado, queria que vocês pudessem falar um pouco sobre esses elementos do perfil do embaixador moderno. E aqui a gente já está partindo de um pressuposto de que esse embaixador moderno não é só o embaixador permanente, aquele especialista da diplomacia. É um corpo muito variado. Mas eu estou fazendo essa pergunta porque eu tenho muita inclinação. Na minha tese, eu busquei me aproximar um pouquinho da prosopografia para entender esses embaixadores do século V português. E a gente vai problematizar muito essa questão da formação, os vínculos sociopolíticos, essa discussão se eles ainda são homens da nobreza, se são homens mais do oficialato régio, por aí. Então, por um lado, eu queria pensar um pouco esse eixo, se vocês teriam esses dados para falar sobre esses embaixadores das pesquisas de vocês, em termos de formação e vínculos sociopolíticos. E, por outro, pegando a deixa que foi aqui levantada pelo Rafael, a gente pensar um pouco esse modelo de embaixador. Em termos práticos, eu acho que todos aqui, de certo modo, falaram, é necessário que o embaixador de finais do medievo e do mundo moderno explore o elemento informativo da diplomacia. Consiga ouvir, por vezes, consiga promover rumores, estabelecer uma comunicação clara com aquele que o envia. No entanto, existe um outro perfil, como o Rafael lembrou, que está ali na literatura especular, por exemplo. Nesse mundo moderno, como é que vocês também estão enxergando esse modelo um pouco ideal acerca do embaixador? Não vamos manter as damas primeiros, né? Bem, falando em protocolo, né, Luciano? Mas vamos lá. Eu acho que me vem em mente com a sua pergunta são duas coisas. Uma é que muitas vezes os cargos oficiais, essas embaixadas mais importantes, são ainda feitas por membros da nobreza. Mas eu acho que é interessante a gente pensar que era um cargo de prestígio, mas não era um cargo que gerava enriquecimento. Eu acho que isso é um fator relevante. Que se ficar pensar em um vice-rei no Brasil, o vice-rei da Índia, o governador, esse tipo de cargo, era um cargo onde as pessoas faziam
cabedal, né? E me parece que a embaixada é um lugar onde eles mais gastavam do que ganhavam dinheiro. Né? Então, isso eu acho que é um ponto a se pensar, que quanto é interessante qual é o interesse, de se perguntar qual é o interesse do cara da nobreza de participar desse tipo de ação, né? Por outro lado, você mencionou na pergunta anterior essa relação com o Estado, né? E aí eu acho que seria de se perguntar, a gente sempre pensa isso, que o cara vai ali a serviço do Estado, ele vai a serviço do que o Estado quer, né? Mas muitas vezes eu tenho a impressão de que eles têm uma ideia do que é melhor para o Estado, e eles utilizam a diplomacia, ou através da diplomacia eles tentam influenciar o Estado, no caso a corte, a apoiar determinado projeto. Acho que o Vieira é um caso muito claro disso, né? Ele tem ele tem uma ideia de como seria melhor para o Estado, e ele vai agir em prol do Estado, mas dentro da chave interpretativa dele do que é bom, né? E eu acho que isso acontece, e é muito comum, por exemplo, não sei, na França, você vê as figuras mais imponentes que o Daniel estuda, o Lógico Ribeiro de Macedo, para pensar em alguém também que Ana Leal estudou bastante, que tinha uma posição bastante filo-francesa, né? Como o Dom Luís da Cunha vai ter uma posição filo-inglesa. Então, é um pouco ambíguo essa coisa. Eles não são necessariamente pessoas que não têm uma opinião própria e que não têm uma atuação de, na verdade, serem eles que forjam a ideia do Estado e não o contrário. Então, eu acho que isso é bastante interessante. E essa questão do perfil, me parece que só nessas embaixadas mais ordinárias, mais extraordinárias, é que aparece a nobreza, e senão outras figuras que estão na corte, em condição intermediária, de ramos colaterais, ou às vezes em funções eclesiásticas, eu acho que é bastante plural, eu acho que é bastante difícil estabelecer uma prosopografia, como você disse, tão variado e como eu disse, se você pensar no informante como alguém que faz parte dessa relação diplomática, eu acho que você não consegue nem identificá-los todos, é o que me parece. Perfeito. Antes de passar a palavra, né, te ouvindo, eu fiquei lembrando, até porque eu estava gravando recentemente uma aula para minha turma de moderna e usava o livro do Bourdieu, né, sobre o Estado. E o Bourdieu vai falar um pouco disso, né, que o Estado se faz fazendo, através, né, por meio desses homens que têm interesse no Estado. Né? E são interesses que são deles, mas são interesses também nesse funcionamento do Estado. Eu fiquei ouvindo e fiquei pensando nisso, e depois eu vou também dar alguns pitacos, conforme os colegas forem falando. Tiago? Eu acho que essa questão da formação dos embaixadores, né, pensando em Portugal, no caso da restauração, me veio o caso de um embaixador português que foi enviado à Holanda, que era um jurista, agora me fugiu o nome dele, acho que é o André Leitão, né, se eu não salvo engano, que era um jurista, que o pessoal acreditava que a capacidade jurídica dele, o conhecimento das letras dele, né, fossem fazer com que ele conseguisse rapidamente um acordo com os holandeses, né? E isso fracassa. Né? Ele consegue um acordo, que é um acordo terrível. Francisco de Andrade Leitão, que lembrou o Daniel aqui para mim. Obrigado, Daniel. É um acordo fracassa. É um acordo que no final vai ser requentado, né? Remexido para ser o acordo entre Portugal e Espanha, que sela a paz entre ambos. Né? Mas é um caso que você vê assim, que eles escolhem, determinam que aquilo ali é um perfil ideal para aquela missão. E o cara não é o perfil ideal para a missão. Ele é um fracasso ali, é uma coisa, uma atrapalhada atrás da outra, né? E depois dele, quem sucede é o Francisco Souza Coutinho, que já tinha uma experiência de representação, da Casa de Bragança, em Espanha. Depois, ele que negocia o casamento do então Duque, né? Dom João, né? De Bragança, com a Dona Luísa, né, espanhola. Depois ele vai inicialmente para a Suécia e indo para a Holanda, que é um perfil de alguém que tem mais habilidade com a prática,
né, e que ainda assim não percebe aquilo que era o cerne da missão, né, a grande chave para conseguir um negócio com a Holanda, que era entender que a Holanda era uma nação de negociantes, né, não era uma nação de pessoas preocupadas com o Estado ou com essas discussões filosóficas mais categorizadas do que vinha a ser o Estado. Era uma nação de negociantes. E para eles perder Pernambuco, por exemplo, que era parte do Estado holandês, não era um problema tão grave quanto era para Portugal perder Pernambuco para os holandeses, né? Ali era uma questão comercial, né? Que não é, e o próprio Vieira também não percebe essa questão. Então, eu acho que essa questão da formação do perfil dos embaixadores, o Nuno Monteiro tem um texto sobre isso na Ótima Paz, que ele fala sobre essa questão. O que eu acho que falta a gente explorar, talvez pensar aí, que na verdade esse perfil ideal ele fica muito nessa questão da ideologia mesmo, do que se imagina, né? E na prática não, né? Na prática esses homens, às vezes o homem ideal não é tão ideal, né? Então, acho que o perfil na prática ele não existe. Na prática, na verdade, existem homens que querem, né, que têm interesses pessoais, interesses gerais também, porque são representantes do Estado, né? E se aventurar numa missão no estrangeiro, né? E aí, talvez acho que o mais habilidoso de todos é o Marquês de Niza, né? Que consegue subir na hierarquia da nobreza portuguesa, né? Consegue daí ter uma melhora hierárquica da questão da nobreza, né? É um sujeito que se lança a uma aventura, né? Que percebe nesse caminho da diplomacia, né? Um caminho para a nobilitação, né? Para conseguir, né? Eu estou repetindo a palavra, estou ficando chato, mas para conseguir um cargo maior dentro dessa hierarquia de nobreza, né? Então acho que esse perfil mesmo, né? Ele é muito mais algo que a gente força na teoria, a gente para determinar o que vem a ser, né? Do que de fato foi, né? Acho que a prática, a praxis é outra, né? Passa distante dessas questões. Eu acompanho assim que todo mundo falou até agora, né? Eu me lembrei para mim quando essa questão tem a ver com aquela história que eu falei antes da profissionalização, né? A gente não encontra um perfil único, né? De diplomata, de embaixador, de agente diplomático nesse período, porque não se trata de uma carreira individualizada, de um percurso que a pessoa planeje, entendeu? São variados os atores, porque a atuação diplomática ela meio que faz parte de diversas trajetórias políticas ou eclesiásticas, né? Sempre do ponto de vista político, a meu ver, né? E é isso, não dá para esquecer isso que o Thiago acabou de falar em relação ao Vasco Luiz da Gama, né? Para ele foi ele acabou se tornando uma etapa importante da sua ascensão dentro da hierarquia nobiliárquica portuguesa. O Luciano falou da questão de Roma, de agentes de todo tipo, e, por exemplo, tem né, faz parte da correspondência diplomática portuguesa o provincial da Companhia de Jesus, né? Certamente não é a função principal do sujeito ali, mas ele fazia um bom trabalho nesse sentido de apoio à diplomacia portuguesa, tem um ganho com isso. Agora, e é isso, como também já foi dito um pouco, é uma etapa de diferentes trajetórias políticas e uma etapa particularmente arriscada, né? Porque é isso, você recebe instruções para fazer uma coisa, você chega lá, não tem como fazer o que você falou, você se responsabiliza por uma decisão, porque não tem tempo de receber novas instruções, e é isso. E depois tem que prestar conta do que fez, né? Ou seja, não era uma tarefa fácil, tem essa questão do custo também, acho que a utilização de nobres tem a ver com a questão de prestígio envolvido assim, entre os reinos e outros estados envolvidos, né? Que se você prestigia o outro estado enviando um sujeito de grande
de alta estirpe, nobre ou não, mas também tem essa questão da fortuna que a pessoa tem para gastar, né? Então é isso, em função de diferentes conjunturas, o perfil varia também, e tentar, né? Eu acho que é isso, que determinados contextos de atuação diplomática tem mais a ver para certos tipos de atores políticos que para outros, e assim vão se definindo mais ou menos os perfis utilizados. E, bom, a experiência é isso que eu acho. Como as relações entre esses países vão se intensificando, talvez, há cada vez mais a valorização dessa experiência. Eu já ter passado por uma experiência é valorizado dentro daquele desse. Foi tudo bem, correu bem, né? Isso também é valorizado, já é um aprendizado passado, isso já agiliza um pouco as coisas, né? Fora isso, o resto depende do contexto. Luciano? Não, eu queria comentar, o Rafael tocou num ponto que eu acho muito importante, Douglas, que é a questão dos espelhos de embaixador, né? A gente vai ver, né, mais para o 16, os espelhos de príncipe, né, o famoso O Príncipe, né, do Maquiavel, que nada mais é do que uma literatura que procura instruir, né, como o príncipe deve agir, se portar. E no século XVII vai existir, vão circular pela Europa vários espelhos de embaixador. E como o Daniel e a Marília colocaram, né, quando eu fui ler esses espelhos de embaixador, inclusive tem um embaixador português, né, que é o Silvio Souza, que é enviado para a Suécia, que escreve um espelho desse. Eu fui ler, eu falei assim, nossa, mas isso aqui não tem nenhum vínculo com a realidade, né? Porque o embaixador tem que se portar, né, de tal jeito, e na prática, né, como o Daniel colocou, quando a gente vai lá para a documentação, para um olhar mais para o detalhe, isso se perde, né? E eu cheguei mesmo a cogitar na época da tese, não colocar esses espelhos de embaixador, né? Assim, tirar ele e falar assim, é uma literatura que não se aplica. E aí um grande amigo virou, até a Marília também tem contato com ele, Bento Mota, também foi nosso colega de doutorado, falou assim, Luciano, mas o fato desses espelhos de embaixador estarem circulando, que essa literatura exemplar estar circulando, por mais que o embaixador esteja muito distante daquele modelo, né, como a gente está falando, né, os colegas também estão falando, é um indicativo de que existe essa preocupação. Olha, a gente não tem esse embaixador exemplar, mas seria bacana se a gente tivesse, né? E aí a gente vai ver que ao longo do século XVII, não só essa literatura, esses espelhos de embaixador, vão se tornando textos menos teóricos e mais práticos, né? Baseados numa experimentação, como o Daniel colocou, né? Por exemplo, o Silvio Souza, que é esse português que eu falei, tem uma missão para lá de fracassada na Suécia. Mas se a gente pensa no Wickford, que é um outro espelho de embaixador, esse já na segunda metade do 17, já bem mais sólido, aí você já vê que ele já é um diplomata com várias missões, já tinha rodado boa parte da Europa. Então, eu acho que a gente não tem esse exemplo de embaixador, mas existe um esforço para tentar balizar de alguma maneira, né, quem vai ser esse embaixador, né? Mesmo que essa baliza, como o Daniel bem colocou, seja experimentação, né? E o Thiago também, né? Ele falou do Souza Coutinho, que talvez seja o único embaixador português que tenha rodado, de fato, toda a Europa, assim, né? E apesar de alguns sucessos, alguns fracassos, mais fracassos do que sucessos, na verdade, né? Mas era um embaixador experiente, ele sabia o que estava fazendo, né? Bom, começando sobre os elementos como a formação do embaixador, eu, principalmente como o Douglas citou sobre a prosopografia, eu venho tentando fazer uma análise também prosopográfica dos embaixadores do estudo, quem são os pais, né, qual a origem familiar, quais trabalhos cumpriram depois que saíram das embaixadas, eu acho que isso é importante, né, quais funções desenvolveram. E eu venho observando que muitos dos embaixadores também, os pais deles ou avós deles foram embaixadores em outros reinados, né? E também mantiveram essa estrutura, né, de nobiliárquica. Poucos, assim, talvez vieram de camadas mais de ascensão, né? Não vou dizer mais baixas, camadas de ascensão, talvez, né? O máximo que eu consegui encontrar foi um embaixador, que é o Pedro Mascarenhas, que eu apresentei no nosso simpósio no ano passado,
que ele, depois de várias missões como embaixador, ele perdeu proximidade com o monarca, porque um outro rival dele tomou mais partido nas funções diplomáticas e também com os trabalhos com a Índia, né, que era o principal domínio português na época, que tinha maior comércio. Ele é mandado para lá como vice-rei. É o único que foge dessa linha de não continuar sendo diplomático, não teve filhos, então não teve uma prole. Né? Mas a maioria é todo filho de embaixador, então talvez de uma grande proprietário rural, né? Um alcaide, que é um posto militar, tem muitos chefes militares que já serviram em guerras, né? Como a guerra que o Douglas estuda, né? Entre a Castela e Portugal, no 15, né? Da Beltraneja. E então há uma permanência nesse caso, né? Mas eu ainda acho que falta muito um trabalho maior, nosso e também de outros pesquisadores, para fazer uma análise melhor sobre quem são os embaixadores que trabalhamos, de onde, quem são filhos, né? Acessar nobiliários é muito difícil, fazer linhagem genealógica não é fácil, muitos nomes parecidos, confunde muito, né? Então arrasa o sobrenome, então é um trabalho ainda a ser feito, né? E também o perfil, né? Pensando um pouco nessa questão da formação, o Luciano citou o Silvio Souza, que escreveu Instrução para os Legados de Portugal, e o primeiro tratado que seria para a formação dos embaixadores de Portugal, né, no século XVII. Mas o que circulava assim, de manuscritos, de certa forma, era cartas, provisões, documentos de chancelaria que serviam para instrução. Né? O próprio Pedro de Mascarenhas, que eu apresentei, ele teve um compilado de documentos, né, na relação de Pedro Apóstolo Carneiro, que foi um secretário de Dom João III, que juntou todos os documentos e começou a divulgar isso, né, circular de forma manuscrita por Portugal, e acabou formando outros embaixadores futuramente, né. O próprio trabalho do Pedro Cardim fez sobre o Silvio Souza, ele diz isso, né, que ele talvez teria lido as relações de Pedro Apóstolo Carneiro. Mas é algo a gente fazer conexões e trabalhar mais, né. Muito obrigado. Pode falar, eu acho curioso, né, o Luciano tocou num ponto que me fez pensar, né, que a historiografia portuguesa, principalmente, ela traz o Souza Francisco Souza Coutinho como um grande exemplo de embaixador profissional, né? Aquele que foi embaixador de carreira, né? E se você olha a trajetória dele, né, como o Luciano lembrou, que passa por diversas representações diplomáticas, né? Ele não tem o sucesso que o Conde, que o Marquês de Lisa teve, né? Ele acaba na vida dele ali em Portugal como um reles mortal, né? Um sujeito não galgou grandes cargos, né, nobiliárquicos, não conseguiu grandes progressos, né, nesse sentido social, né, e ele é dito, ele é tratado aí pela historiografia, curiosamente, como um grande modelo de embaixador profissional, né, de embaixador de carreira, que se usa o termo, né. Porque parece que, assim, é isso, né, como o sujeito não conseguiu sair disso, né. Essa que é a impressão que fica. Ele é embaixador de carreira, ele é diplomata de carreira, né, numa visão anacrônica, porque ele só fez isso, ou seja, porque ele não conseguiu com isso partir para outros terrenos de atuação depois, como foi o caso de vários outros, né, assim, que voltam para Portugal e atuam no tribunal tal, no Estado e tal, né. Eu não sei, não conheço muito a história posterior assim, do Souza Coutinho, mas você falar isso é interessante porque reforça um pouco essa ideia, né? Em relação só ao negócio dos espelhos de embaixador, é um tema que eu não conheço muito, mas eu acho só interessante pensar também sobre ele, né, sobre esse fenômeno. Assim como, por exemplo, você não tem como imaginar, o exemplo do Maquiavel é formidável, mas assim, tem outros mais corriqueiros e tal. Não dá para imaginar que o espelho de príncipe é algo que foi publicado, escrito, e principalmente publicado, né, impresso, para o príncipe ler, né? É uma literatura voltada simplesmente para formar o príncipe, né? Senão, para isso não precisava publicar, né? Mas bastava deixar o texto na mão do príncipe. É um texto que fala para um público bem mais vasto do que uma pessoa só, sobre o que deve ser o príncipe, sobre o que deve ser o governo, sobre o que deve ser o Estado, e por aí vai, né? Os assuntos são variados. Então, em relação ao espelho de embaixador, eu imagino, assim, realmente, conhecendo muito pouco dessa literatura, que dá para fazer um paralelo, né? Não é algo para formar embaixadores, para formar diplomatas, essencialmente, né? É algo que fala sobre o que é a diplomacia, sobre o que deve ser a diplomacia, ou um ideal, ou uma promoção da diplomacia dentro
daquele espaço de publicação, enfim, é só uma coisa para pensar, assim, que não se trata só, pelo menos só, talvez nem se trate, no espelho de diplomata, de tentar formar alguém, de tentar realmente instruir como deve ser o trabalho, porque, como o Luciano falou, é bem diferente, no fim das contas, da realidade do dia a dia do trabalho do sujeito. Não, e um detalhe também, né, Daniel, é que assim, o espelho português, como eu costumo dizer, né, do Silvio Souza, ele não vai chegar dentro de uma divulgação mais ampla e tudo mais. Mas, por exemplo, você pega o Congênero Espanhol, né, que é escrito pelo Véry Figueroa, que é o embaixador, né, até interessante porque tem analogia, né, com a nomenclatura lá do príncipe. Você pega, por exemplo, esse espelho de embaixador, ele vai ser traduzido em italiano, em francês, em português, né, em inglês. Então, assim, tem uma circulação muito maior, né, o que concorda com o que você disse, né? Não foi uma literatura escrita para o embaixador, né? Mas para a Europa, né? E é bem interessante porque é um texto refinado, assim, não é um texto, né? Porque a instrução política lá de legados, né? O Rafael mencionou também, você tem a sensação que é um grande rascunhão, assim, não é uma coisa, apesar de volumosa, é impreciso, tem várias partes que ele mesmo entra em contradição, né? Mas quando você pega lá o Véry Figueroa, teve uma edição, né? Um texto assim mais bem acabado, é bem interessante, assim, para entender essa diplomacia moderna, acho que é um texto bem rico. Só para tentar contribuir, eu entendo que, em geral, quando nós falamos, pelo menos pro final da Idade Média, né, desses espelhos de embaixadores, ainda persiste uma ideia de que eles são expressão da bendita institucionalização da monarquia e, entre elas, da diplomacia. Só que eu concordo com vocês que talvez esses espelhos, talvez não, né? Esses espelhos pouco contribuem para o uso diplomático efetivo. Talvez seria melhor nós enquadrarmos, no caso, esses manuais de conduta, porque paralelo a esses textos específicos sobre embaixadores, sobre cortesão, também existirão textos sobre as mulheres, dessa complexidade do ambiente da corte, de finais do medievo e da Idade Moderna, que demanda novas discussões literárias, inclusive, por exemplo, um resgate de Xenofonte, lá do mundo grego, e por aí vai. E sobre o que o Rafael falava, dessas questões prosopográficas, eu achei muito interessante ele frisando esse vínculo familiar, né? Famílias que trabalham no oficialato e que, consequentemente, gerações diferentes têm experiência na diplomacia, que, pelo menos, para o meio do século XV português, existe um estudo bem interessante, prosopográfico, tem uma tese de 2015, se não me engano, tem a minha tese de 2016, depois tem uma grande tese só sobre isso, de 2018, de 2019, e tem um trabalho ainda sendo feito lá no Porto. E esses estudos têm pontuado aquilo que vocês chamaram a atenção, né, dessa centralidade da nobreza. Mas é interessante exatamente pensar como que é uma nobreza diferenciada. Não é aquela nobreza senhorial do nosso imaginário de nobreza. Já é uma nobreza de corte, e aí essa nobreza de corte muito letrada, por vezes, alguns poetas do cancioneiro geral estão ali na diplomacia, os cronistas do século XV e XVI são também embaixadores, mas principalmente o que o Rafael falava, eu fiquei pensando aqui nessa nobreza do oficialato. São nobres, mas são nobres de famílias um pouco menores e que atuam nessas funções da burocracia estatal, né? E que por esse vínculo com o funcionamento do poder monárquico acabam atuando, por vezes, nas embaixadas. Sempre resguardando aquilo que vocês falaram, que no caso das missões a Roma continua prevalecendo a presença do clero, e no caso, em geral, das grandes missões, como foi colocado, né, o medievo valorizava muito as missões para negociar casamento, aí de fato nessas missões
você tinha um grande nobre, um parente direto do rei liderando essas missões. Só para contribuir. Meus queridos, estamos chegando a um pouco mais, acho que acredito que 1h30 de podcast, de bate-papo sobre a diplomacia. Eu acredito que a gente pode fazer uma pausa agora para dar aquela respirada e vou fazer aqui um corte breve para que a gente possa continuar com outro vídeo. Então, já preparando o nosso público, esse vídeo vai ter a parte 1 e a parte 2, ok? Até logo!